Professora Paula Aparecida aqui na área. Tô aqui, como vocês podem ver, longe de ser a Berrini ou a Avenida Paulista. Tô aqui na quebrada da Zona Norte, minha terra, minha base, para trocar uma ideia com vocês sobre essa semana, essa experiência de co-deputada, o que eu tenho feito da vida, né, diante de todo esse caos que está acontecendo na nossa sociedade. Bom, vou começar com o PLC 26. Vocês sabem que terça-feira foi para o plenário, para discussão e graças a Deus, mentira, graças a Deus não, graças ao conjunto dos deputados da oposição, não foi votado o PLC 26. Existe toda uma necessidade ali, uma treta para obstruir o projeto. Sim, o projeto da outra vez foi obstruído e dessa vez os deputados de conjunto da oposição não deram quórum para conseguir adiar a votação. Uma estratégia para que o governo não passe com um rolo compressor por cima dos direitos básicos do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Tá, e o PLC 26 faz o quê? O PLC 26 é tipo como se fosse uma reforma administrativa. Retira alguns direitos da categoria de professores e conjunto dos servidores públicos. No geral, ele visa transformar coisas que antes eram salário em bonificação, em bônus. Qual é o problema disso virar bônus? O problema é que não vai para aposentadoria. Então, você vai trabalhando, seu salário vai acumulando algum bônus e, de repente, você se aposenta com metade, às vezes até menos da metade desse salário. E além disso, o bônus, diferente do salário, pode ser retirado com uma canetada pelo governador do estado. E a gente sabe como é o João Dória Júnior, né? A gente sabe como é o PSDB. Quem confia neles? Ninguém. Os caras se inventam mais promessa do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele inventa umas mentiras, né? Assim, tipo umas fake news, uma maneira de piroca, esse tipo de coisa. O Dória é especialista em prometer coisas que ele nunca vai cumprir. Vale lembrar que ele prometeu para a Polícia Militar um aumento de salário. Os policiais, estão cagota com ele. Vale lembrar que ele prometeu garantir um aumento de salário para os professores da educação pública estadual e não aumentou nada até agora. Tem uma proposta de uma mudança de carreira para os professores de primeira a quarta série, mas que não foi implementada na prática. E o mais louco é que ele disse lá em 2019 que em 2022 os professores iam estar ganhando R$4.000 por mês de salário base. Não é isso que está acontecendo agora. Um professor da rede pública estadual pega na mão o de salário base, R$2.100. É isso mesmo, família brasileira, ensino superior, 40 horas de trabalho, toda a precarização que vocês conhecem, que é a rotina das professoras, porque somos maioria de mulheres, para você ganhar esse dinheirão aqui na cidade de São Paulo. Quanto custa um aluguel na quebrada? R$800, no mínimo, né? Como é que você vai sobreviver? Não sei, é a política de pobreza para, especialmente, as pessoas que cuidam dos seus filhos, que cuidam da educação, que cuidam das crianças e dos adolescentes. Bom, além disso, esse PLC, ele vai prejudicar especialmente os professores terceirizados, né? Não é terceirizados, a gente chama de categoria O, que são os professores temporários, né? Eles não têm nenhum direito trabalhista, nem a carteira assinada, né? Que já está virando lenda, mito, né? Nessa pandemia, e nem são funcionários públicos. Esse professor vai ter retirado do seu salário cerca de 10%. Tem outros ataques, diminuição de direitos de falta. Essa tirada de falta é assim: antes o professor tinha 30 dias que ele podia faltar sem ser demitido, né, passando por um processo administrativo, tendo que explicar o que aconteceu, e eles querem diminuir para 15. Tá, qual que é o problema disso? Você é professor e professora faz greve, mobilização para garantir o salário, a estrutura da escola pública. Se você faz isso, você leva falta injustificada. Chegou na 15ª falta, você pode ser demitido. Vocês entendem por que isso é, na prática, um assédio moral? Por que isso está ligado com cercear, com impedir o direito de greve? Bom, a gente sabe que o PLC 26 é um ataque mesmo. Ele está sendo discutido lá na LESP. O Dória não fez nenhuma audiência pública, paga de democrata, de pai da ciência, de uma pessoa que escuta todo mundo, diferente do Bolsonaro, mas mexe na carreira dos outros sem falar com ninguém, em regime de urgência na LESP. Esse projeto nem chegou a passar no rito normal pelo conjunto das comissões. Isso demoraria 90 dias no mínimo. Esse projeto foi protocolado dia 5/8. Bom, como eu disse antes, a próxima votação vai ser dia 13, quarta-feira, às 19 horas. Importante,
Quem aí acha esse tema fundamental, quem é funcionário público, quem defende direito à educação, que enche a paciência, né, dos deputados. Isso não vai garantir que o projeto não seja aprovado. A gente sabe como é o governo Dória. Hoje está sendo negociado, como tem sido ao longo do ano, a distribuição de emendas parlamentares. A gente sabe que o João Dória distribuiu R$1 bilhão, inclusive o Gianazzi, que é um deputado do PSOL, entrou com processo contra o Dória em relação a isso, distribuiu esse dinheiro para os deputados, não só estaduais, mas inclusive os federais, em troca não só de apoio para a votação de projeto, mas também apoio para sua candidatura a presidente. Eles reclamam que o Bolsonaro está comprando deputado, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem o Dória fazendo a mesma coisa, com muito mais habilidade e menos alarde, né? Porque o Dória é o pai do marketing e da propaganda. Além disso, existe aí na Rádio Peão da Lesp, as fofocas de bastidores dizem que não é só emenda que o governo está colocando na mesa para voltar esse PLC. O governo está colocando na mesa, pasmem, facilitar a negociação dentro da CPI da Prevent Senior. Como assim facilitar a negociação? A gente sabe que parte da Lesp é composta pelos deputados bolsonaristas que foram eleitos junto naquela toada gigante de deputado eleito com Bolsonaro, né? A gente sabe, a galera do 17. Essa galera tem peso na Lesp e essa galera quer se proteger, quer proteger os seus parça da Prevent Senior, né? Parça de crime, quer dar aquela protegida. Então existe a boca pequena, essa possibilidade de negociação para que a CPI da Prevent Senior pegue leve com os donos da empresa e assim os deputados bolsonaristas fecham junto com o Dória. Pasmem essa calamidade. Bom, vou explicar pra vocês então o que eu tô fazendo aqui. Hoje é um dia de gravação, tô gravando alguns vídeos, tô gravando aqui na minha quebrada, na Zona Norte. Não é necessariamente onde eu moro, mas é onde eu faço aqui a política. Eu moro também na Zona Norte, mas esse é um outro local aqui, depois eu explico pra vocês. Bom, tô aqui gravando esses vídeos. A ideia é que vocês me ajudem aí no canal do YouTube. É um teste, uma ferramenta, um lugar para eu expressar toda essa política, para dialogar diretamente com a juventude, com a galera de quebrada, da periferia, para dialogar com todo mundo, para fazer uma política simples, do coração e sem rabo preso com ninguém, né? Questionando e apontando os problemas dos donos do poder, mostrando que a gente precisa se libertar desse sistema capitalista, mas não só falando do capitalismo em abstrato, mas mostrando no dia a dia por que ele precisa acabar e, quiçá, também apontando medidas, propostas para como ele pode acabar, no alto da minha humildade, porque eu sei que, né, quem sou eu também para dar as grandes respostas que a gente precisa. Só tô tentando sobreviver como todo mundo, só que o sobreviver significa a gente acabar com esse sistema e construir uma sociedade pra gente. Bom, peraí, vamos lá, tem outra coisa que eu queria falar. Então, voltando no canal do YouTube, né? Peraí, gente, estão mandando aqui o negócio. Ah, sim, o canal do YouTube. Vou pedir para vocês entrarem na bio, tem link na bio aí do canal, curtirem, compartilharem, passarem para os amigos. E não só, eu queria saber o que vocês estão achando, sabe? Se tá fazendo sentido, se o diálogo tá correto, se é isso mesmo que eu tenho que falar, porque infelizmente esses espaços da mídia, das corporações, não são espaço pra gente, né? Eles não facilitam o nosso trabalho, tem todo um sistema de marketing, de como falar, de como se comunicar, e a gente quer fazer isso, assim, sistema guerrilha, com a ajuda de todo mundo. Por último, eu quero dizer que sexta-feira, amanhã, vai sair o meu artigo sobre a mandata ativista. Vocês lembram do blog? O blog Diário Atrasado de uma Codeputada? Nesse blog eu tô compartilhando a história da minha vida nesse mandato, né? Quais são as minhas experiências, o que tem acontecido, né? Muita gente curiosa, tentando saber as 1000 tretas que tem. Esse é um sonho que eu tinha desde o início, de tornar transparente esse processo, de fazer todo mundo, assim, ter acesso, de fato, a como se construiu essa mandata, quais foram os erros, quais foram os acertos. Para mim é uma obrigação militante importantíssima. Se eu tô nesse lugar de codeputada, se eu fiz campanha, falei pra galera acreditar nesse projeto, o mínimo que eu posso fazer é transformá-lo em algo mais transparente possível para que todo mundo aprenda junto, não só eu.
todo mundo aprenda com os meus erros e que eu consiga, inclusive, fazer essa política real, sabe? Que assume, inclusive, as cagadas que fez, porque a gente faz. O que a gente tem que fazer é saber corrigir e saber assumir elas publicamente. Então, amanhã sai esse novo artigo, que eu, se não me engano, é o quinto artigo, que fala sobre o início do movimento bancada ativista. Como que eu tive acesso a esse movimento bancada ativista? Como ele surgiu na minha vida e por que eu encarei esse desafio? É um pouco engraçado, é um pouco estranho, vocês vão perceber que esse meu jeito gratiluz nova era foi muito importante para eu tomar essa decisão política, e vão conseguir também acompanhar e saber, assim, quem é que veio com essa ideia de bancada ativista. Qual é a ideologia dessa galera e como esse processo todo se iniciou. É isso, gente. Tem aqui uma pergunta sobre o caso... Oi? Tem uma questão sobre o caso de estupro da Mariana Ferrer. Eu acho importante a gente entender que a gente tem que criar política pública de defesa das mulheres, né? A gente tem que criar uma justiça que consiga trazer apoio e sustentar as vítimas. Para mim, o fundamental que a gente deveria fazer agora é o sistema de justiça. Ele está apoiando a Mariana Ferrer? Está apoiando ela psicologicamente? Está apoiando ela no que tange ao trabalho dela, as condições dela de superação desse trauma? Segundo aspecto, o sistema de justiça está hoje tentando lidar com o estuprador? Lidar com ele não significa meter uma arma na cabeça. Lidar com ele significa ter política pública para responder a esse problema. Lidar com ele significa também tentar recuperar. Só que é uma pessoa que não pode estar na rua, porque se está na rua, pode cometer de novo um ato de violência contra uma outra mulher. Mas o que eu estou colocando para vocês é o fundamental da justiça restaurativa. E essa justiça punitivista, ela é uma justiça que não serve pra gente, porque os homens que vão presos são os homens da classe trabalhadora e o povo pobre. Ok eles serem presos, mas como que eles vão sair de lá? Por que eu faço essa provocação? Porque em todo o grupo de mulheres que eu militei, que eu atuei politicamente, tinham muitos relatos de quase todas as mulheres, de abusadores e estupradores dentro das suas próprias famílias. E muitas vezes eu escutava dessas mulheres que elas não denunciavam também porque a única saída que tinha para esses homens era a cadeia. E que a cadeia, na prática, ia destruir a própria família. Para quem não sabe, os lugares, os bairros em que tem mais pessoas presas são os bairros de maior pobreza, maior miséria. Quando uma pessoa da família vai para a cadeia, isso atinge ao conjunto da família, atinge na quantidade de dinheiro que você precisa para visitar, atinge na quantidade de renda que aquela família tem. Se existe uma criança, um menor de idade ali naquela família, ele é afetado tanto pela questão psicológica, mas também porque falta dinheiro, porque alguém vai ter que cuidar daquela criança. Quando um homem é preso, tendencialmente existe uma pressão machista da sociedade para a companheira dele, para a esposa dele, ajudar ele, e muitas mulheres vão presas depois justamente por ajudar o companheiro que se meteu no crime organizado, e ela ter que escolher, né, pô, eu ajudo o pai dos meus filhos ou não. Então estou trazendo uma discussão mais ampla, que é como é que a gente consegue implementar a justiça restaurativa, que significa simplesmente lidar com o problema. O problema é, tem uma mulher traumatizada que foi estuprada e a gente precisa recuperar ela, garantir todos os recursos possíveis para limpar esse trauma da vida dela, para que ela consiga ser feliz e não ser uma vítima a vida inteira. E por outro lado, a gente precisa ter uma política de recuperação desses homens, que, se forem um risco para outras mulheres, precisam sim ficar longe, né, da possibilidade de serem protagonistas de algum ato de violência, mas precisam ser recuperados. Porque aí vem a pergunta: quantos são os estupradores que você tem na sua família? Quantas são as histórias de homens que fizeram esse tipo de coisa? Aí, essa questão sobre o estuprador e a absolvição dele. Eu não confio nessa justiça burguesa, porque o que ela consegue fazer é julgar as mulheres. É isso que ela consegue fazer. A justiça deveria recuperar as vítimas.
É simples. A justiça punitivista pega uma pessoa e coloca ela como espantalho para apanhar a vida toda, para ser a grande responsável por falta de ética, moral ou uma loucura congênita pelo ato criminoso que ela fez. A gente vive numa sociedade que ratifica a cultura do estupro. Então, obviamente, isso vai permanecer e se perpetuar. E a gente sabe que os donos do poder são homens. São homens, inclusive, que passam pano para outros homens. São homens que passam pano para homens da sua própria família que são estupradores. Então, assim, é a cultura do estupro. Ela existe. E é um absurdo, sim, que esse homem tenha sido absolvido. Só que eu tenho zero confiança nessa justiça. Eu vou falar para vocês que está em gestação nas quebradas, na periferia, uma outra forma de fazer justiça. Eu conheço alguns coletivos aqui da região, por exemplo, o coletivo Nelson Mandela, que trabalha com justiça restaurativa, que vai na escola, pega o aluno que meteu uma arma na cabeça da professora e a professora e toda a comunidade para conversar sobre o ocorrido, para conseguir entender o que aconteceu. Porque quando você escolhe um culpado, você não resolve o problema. Porque o problema não é de uma pessoa. O problema é sistêmico, é como as coisas e a sociedade se organiza. Você vai falar assim, mas ele é um safado. Mas ele é um sem vergonha. Mas quais foram os motivos e os espaços que foram dados para